Olá, crianças, bom dia. Vamos realizar agora a correção das atividades do nosso livrinho de história. Vocês podem estar pegando aí o livrinho de história na página 59, 58 e 59 e depois na sequência 65 e 66. Primeira questão. De acordo com o que estudamos, escreva o significado dos itens abaixo. O que é FUNAI, né? Vocês podem estar conferindo aí. Fundação Nacional do Índio. Logo lá embaixo nós temos o que significa reservas indígenas. Vão conferindo aí. Grandes territórios onde apenas os indígenas podem viver. Na questão mais abaixo, né? Função das reservas indígenas. Qual seria a função das reservas indígenas? Garantir a sobrevivência e a cultura dos indígenas. Na segunda, nós temos responda as perguntas. Letra A. Quem trabalha na aldeia? Todos trabalham na aldeia, quer dizer, homens e mulheres. Letra B. Como é feita a divisão do trabalho? A divisão ela é feita por sexo, feminino e masculino. Na terceira, ligue algumas tarefas realizadas por algum dos grupos tupis-guaranis. Tarefa dos homens, como a gente viu na aula anterior, você vai ligar só conferindo aí. Pescar e derrubar a mata para o plantio, que são os serviços mais pesados. Né? A tarefa das mulheres, vocês vão ligar aí para fazer redes e fazer potes e tigelas de barros, que são os serviços mais leves, né? As mulheres indígenas realizavam. Vamos à quarta questão. Marque com X alternativas, as alternativas corretas, né? Mais de uma. Os portugueses discriminaram os costumes indígenas. Verdade. Então, você confira no seu livrinho, ver se você realmente assinalou com X. Se não, marque o X. O segundo quadrinho. As terras que futuramente viriam a ser o território brasileiro não foram descobertas, mas invadidas. Verdadeira também. Então, você assinala com um X. Confira direitinho. Nascer. Os grupos indígenas foram chamados de nações por possuírem uma única língua? Não. Então, se não é verdade, você não assinala com um X. No quarto quadrinho. Na sociedade indígena existem classes sociais diferentes. Assim como na nossa, também não, você não assinala com um X, porque ela não é verdadeira. O quinto e o último quadradinho. Os indígenas utilizavam os recursos da natureza para sobreviver, respeitando o ambiente. Verdade, então você vai assinalar com X o primeiro, o segundo e o quinto quadrinho. Quinta questão. Os conflitos para a tomada das terras dos indígenas eram muito intensos, fazendo com que os portugueses transmitissem até algumas doenças para os nativos, né? A gente viu bastante lá no nosso conteúdo sobre a questão das doenças. Muitos dos índios no período da nossa colonização morreram por conta das doenças que eram transmitidas pelos portugueses para eles quando chegavam aqui, desembarcavam aqui em terras brasileiras, e também pela matança, né? Então, as doenças, aí escreva o nome de algumas doenças, vamos lá conferindo. Varíola, sarampo, coqueluche, catapora, tifo, difteria, né? Dentre outras também que você pode ter colocado aí conforme o nosso livro. A sexta questão, o que você acha da diferença em relação à divisão do trabalho entre a nossa sociedade atual e a indígena? Registre contextos e fotos em uma cartolina, depois compartilhe com seu professor e seus colegas. Você pode simplesmente estar, né, com certeza, fazendo aí no seu caderno essa diferença entre a divisão do trabalho entre a sociedade atual e a indígena, né, a relação. O que você acha da diferença em relação à divisão do trabalho entre a sociedade atual e a indígena? A gente viu o quê? Que a sociedade indígena havia uma divisão do trabalho por sexo. Os homens realizavam um trabalho mais pesado, como nós sabemos. A questão, por exemplo, nas construções, eles trabalhavam para amarrar, fazer toda a fachada da oca, né? Enquanto as mulheres iam trabalhar nos serviços menos pesados, por exemplo, já para colocar a palha. Então, hoje a nossa sociedade, nós sabemos que vivemos atualmente em uma sociedade que hoje nós mulheres também ocupamos, né, os cargos que antigamente só eram ocupados por homens, né, pelo sexo masculino. Hoje nós sabemos que não. Nós, mulheres, conseguimos conquistar o nosso espaço também na sociedade e hoje chegamos, né, a ocupar
praticamente todos os cargos que os homens também ocupam. Claro, ainda tem uma divisão de trabalho assim, porque nós continuamos ainda com o trabalho realizado em casa, as mulheres de cuidar dos filhos, né, das crianças, e o homem geralmente trabalha realmente esse trabalho mais também pesado, né, mas não há assim uma diferença assim também, então podemos dizer assim, uma diferença bem extraordinária assim, certo? Mas é uma questão assim pessoal, cada um pode estar colocando o seu ponto de vista. Agora vamos corrigir as atividades no nosso livrinho de história, continuando nas páginas 65 e 66. Na primeira questão nós temos: o que são especiarias? De acordo com o nosso conteúdo, especiarias são produtos de pequeno volume de alto valor no mercado europeu. Então vocês vão colocando aí as especiarias, certo? O que é o conceito? A segunda, cite alguns exemplos de especiarias. A gente viu vários exemplos, né? Imagens lá no nosso slide de especiarias, produtos que eram mais caros, né? Naquela época, cravo, canela, pimenta, açúcar, gengibre, noz moscada, certos produtos mais caros daquela época, que eram condimentos, lembram que eram colocados como conservantes, por exemplo, até inclusive na comida. Condimentos mesmos. Terceira questão, associe o instrumento de navegação à sua função. Nós vimos também, né? Quais são os 3 instrumentos colocados aí? O astrolábio, o número 1, o 2, caravela e o 3, a bússola. 3 grandes instrumentos assim que tiveram uma grande serventia, né, para os navegadores. Então, no primeiro quadrinho nós temos, composta de uma agulha magnética na horizontal, suspensa por um centro de gravidade que aponta sempre para o norte e serve para orientar os navegadores, né? Qual foi esse instrumento? Você vai conferindo aí a bússola, então você veja aí se você colocou o númerozinho 3. O segundo quadro, era um tipo de embarcação usada pelos portugueses e espanhóis durante a era do descobrimento para atravessar os mares em busca de riquezas. Seria as caravelas, né? Eram muito utilizadas. Então, você coloca aí o 2. E o último quadrinho é um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte, que seria quem? O 1, o astrolábio. Quarta questão. Explique os motivos que levaram os grandes navegadores a procurarem novos caminhos em busca de especiarias. Quais foram esses, né? Quais foram os motivos? Os altos preços provocados pela dificuldade em se obter as especiarias, além da crise causadas pelas transformações políticas e econômicas pelas quais a Europa passava. Então, aí a quarta questão, confira direitinho, né? Os motivos que levaram os grandes navegadores a procurarem novos caminhos, né? À procura das especiarias, novos caminhos para chegarem às Índias. Então, nós temos aí, confira, os altos preços provocados pela dificuldade em se obter as especiarias, como a gente viu, além da crise causada pelas transformações políticas e econômicas pelas quais a Europa passava. Conferiram aí direitinho? Então, vamos adiante à quinta questão. A quinta questão, em que país as especiarias eram encontradas em abundância, né? Eram encontradas em grandes quantidades lá na Índia, né? Então, você assinala com o X, confira aí direitinho. A sexta questão, como ficou conhecido o Centro Náutico, onde os navegadores portugueses trocavam experiências e comentavam suas descobertas. Como foi chamado esse centro náutico? Escola de Sagres. Então, você veja aí, confira, a sua sexta questão. A sétima, que instrumentos os navegadores utilizavam para facilitar a orientação pelas estrelas? Qual era esse instrumento? O astrolábio. Então, você confira aí se você marcou direitinho o astrolábio na sétima questão. A oitava, complete os espaços de acordo com o texto didático lido anteriormente. Aí nós vamos lá lendo e completando. Cristóvão Colombo saiu de Porto de Palos, na Espanha, e foi rumo às Índias,
cruzando o oceano, qual Oceano Atlântico, em 3 embarcações. Quais foram? Primeira, Santa Maria. Segunda, embarcação Pinta. E terceira, né, e última, Nina. Então, crianças, aqui nós finalizamos a nossa correção das nossas duas atividades realizadas anteriormente no nosso livrinho de História.